meu povo do Lesson de 7 Days. Tudo bem, meu povo? Estou aqui mais uma vez para passar uma lição para vocês. Uma lição top das galáxias. Vamos, meu povo, para a gente passar uma lição tem que chamar o grande professor, que é o nosso Deus, que é o Espírito Santo, que é Jesus, meus irmãos, para a gente passar uma lição boa. Quero dizer uma coisa para vocês. Eu amo a Deus, mas sou apaixonado pela escola sabatina. Desde que eu entrei na igreja, meus irmãos, que coisa maravilhosa foi ter conhecido esse ministério da escola sabatina. Eu fui 5 anos diretor na minha igreja, sabe? 5 anos de diretor da escola sabatina. Agora, professor dos adolescentes. Meus irmãos, às vezes fica até triste quando alguém imprensa a escola sabatina, que a gente não tem aquele tempo ali para recapitular, estudar a Bíblia, estudar essas lições preciosas. Meus irmãos, a escola sabatina tem 100 anos, meus irmãos. Sabe, a escola sabatina, meus irmãos, é o coração da igreja, sabe? O coração da igreja é onde as pessoas fortalecem sua fé, se fortalecem na palavra de Deus. Olha o texto-chave! A cidade de Jericó, com tudo o que nela existe, será consagrado ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Meus irmãos, essa lição é o seguinte, ela pode ser explorada de duas maneiras. Mostra a palavra, a figurinha para eles lá. Parece que tem um fio vermelho ali, né, em cima da torre da cidade. Volta aqui, Daniela, então vamos discutir esse assunto maravilhoso. Meus irmãos, ela pode ser discutida de duas maneiras. De dentro do muro e fora do muro. Como assim, Deol? Meus irmãos, a ordem de Deus era o seguinte. Tudo que tivesse dentro da cidade, quando fosse conquistado, seria queimado. Seria dedicado ao Senhor. Sabe por quê? Porque o povo de Deus não precisaria mover uma palha para vencer. Meus irmãos, vitória só vem do Senhor. Do Senhor, meu irmão. Diz que o homem prepara o cavalo para a batalha, mas vitória só vem do Senhor. E Deus prometeu, sabia de uma coisa? Deus apareceu, o Filho de Deus, o próprio Jesus, apareceu para Josué. Josué tirou um tempo para orar. Quando ele olhou, viu um guerreiro gigante, forte, sabe? Imponente. E ele olhou assim e disse: você é dos nossos ou é dos inimigos? E aí ele disse: eu sou filho de Deus, eu sou a teu favor. Eu vim aqui te trazer uma notícia. Jericó será dado em tuas mãos, e eu vou te dizer qual será o plano. Vocês vão com a arca, vão andar em volta dela uma vez por dia, e no 7º dia vocês darão 7 voltas. E na 7ª volta vocês vão tocar as trombetas e dar um grito. Meus irmãos, Josué sabia que estava diante de um ser todo-poderoso, do próprio Deus, e ele se prostrou e adorou, meus irmãos. Meus irmãos, nesse meio tempo, meus amados, Raabe escondeu os espiões. Sabe, eles iam ser mortos, porque as pessoas estavam tremendo de medo. Afinal de contas, era um povo que já tinha destruído todas as nações em volta, meu irmão. E aí, ela escondeu e disse o seguinte: mas e aí, vocês vão me livrar? Vocês vão livrar a mim e minha família? Dá a palavra de vocês. Promessa é o quê? Promessa é dívida. Promessa é dívida, meu povo. E os espiões prometeram o seguinte: olha, coloca um cordão vermelho na tua janela aí, que esse será o sinal que essa é a tua casa, e ninguém vai entrar nem destruir nada, porque tudo será destruído. E meus irmãos, olha só, Josué não falou nada para o povo, só falou que tinha que dar aquela volta. Sabe, Jericó se valia muito dos seus muros, daquelas torres maciças. Meus irmãos, eram torres tão grandes, tão gigantes, que diz que um carro passava entre as torres, sabe, aquelas muralhas gigantescas, intransponíveis. Sabe, aquele povo vivia em aberta rebeldia, em aberta idolatria, vivia contra Deus, sabe, igual o povo de Noé, vivia adorando os deuses. Diz que adoravam Astarote, né, que era a deusa lua, e também adoravam o deus sol, que é o Baal Peor, meu irmão, com cultos imorais, contaminando a terra, fazendo tudo de errado, abusando da misericórdia de Deus. Sabia, meu povo? Eles poderiam muito bem, vendo que aquelas cidades em volta, Gileade, Bazã e Midian, eles poderiam muito bem, meus irmãos, já ter se convertido, mas abusaram do tempo da misericórdia. E agora, meus irmãos, não tinha mais salvação para eles. E aí, meu povo, é interessante, né? Que mesmo em meio a todo aquele paganismo, aquela coisa toda, Raabe preferiu servir a Deus. Ela reconheceu o Deus vivo como seu Deus, e ela foi preservada. Meus irmãos, existiu também outras mulheres que foram assim também, sabe? No caso de Esther, por exemplo, foi uma rainha
que colocou o seu pescoço, sua vida em risco para salvar todo o povo judeu. Que mulher corajosa. E o que fala de Ruth, né? Que Ruth preferiu seguir a sua sogra a voltar para uma terra onde vivia idolatria. Meus irmãos, mulheres com exemplos lindos, maravilhosos, de ousadia. E olha Raabe, depois que a cidade foi tomada, meus irmãos, Raabe se converteu ao Deus vivo, se casou, meus irmãos. E olha que coisa maravilhosa. Ela não chegou a ver, mas ela fez parte da geração, da genealogia de Davi e por consequência também da genealogia do próprio Jesus Cristo. Meus irmãos, será salvo tu e tua casa. E tua casa, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, meus irmãos. Deus opera grandes maravilhas. E deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. O povo precisou de fé. Diz que Jericó foi tomada e vencida pela fé, meus irmãos. Diz que no primeiro dia rodearam uma vez. Talvez as pessoas lá em cima dizem assim, que povo mais tonto, o que será que eles querem fazer? Mas eles estavam também tremendo de medo, porque sabia que esse povo era o mesmo que tinha aberto o Mar Vermelho e aberto o Rio Jordão. Meus irmãos, foi assim no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, no quarto, até chegar ao sexto dia. Quando chegou no sétimo, eles deram 7 voltas, meus irmãos. E sabe qual era o plano? Meus irmãos, o plano é que na 7ª volta, eles tocariam as trombetas e dariam um grito. Meus irmãos, se eles pudessem abrir os seus olhos, eles veriam o Filho de Deus marchando com eles. E um exército, o exército de anjos, meus irmãos. Sabe quando o servo de Eliseu também estava lá e estava cego? E Eliseu fez uma oração e ele olhou e disse, nossa, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Meus irmãos, todos os anjos de Deus estavam ali. E quando eles tocaram aqueles chifres de carneiro, aquelas trombetas, meus irmãos, quem diria, né? Que só um chifre de carneiro poderia causar aquele estrago todo, né? Quer dizer, meus irmãos, diz que mãos poderosas, invisíveis, derrubaram as muralhas de dentro para fora. Ninguém entendeu. De repente houve como que um terremoto entre o som da trombeta e o grito deles. Diz que as torres se desfizeram, os muros caíram. Pá! Começou a cair tudo, meus irmãos, menos a casa de Raabe, que estava lá segura por um fio vermelho, meus irmãos. Ali Deus não colocou sua mão, meus irmãos. Deus protegeu, meus amados. A vitória foi linda. As pessoas ficaram paralisadas de terror e foram vencidos. Todos foram destruídos por causa do seu pecado. Olha só, meus irmãos. Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer maravilhas na minha e na tua vida. E diz que eles venceram, e aí, né, Deus te falou, não pega nada, deixa tudo aí. E aí foram, voltaram para o seu acampamento e disseram assim, olha, tem uma cidade aí próxima, vamos tomá-la também? Foi Ai. Ai era uma cidade próxima, viram lá que é pouca gente, mandaram espião, disseram assim, vamos lá, meu irmão, não consultaram a Deus, se deviam ir lutar contra eles. Foram, quando chegaram lá, foram surpreendidos por um monte de soldados, e aí foram vencidos. Morreu 36 israelitas. Josué ficou tão triste, a população ficou tão triste, meus irmãos, que Josué se cobriu de terra, rasgou sua roupa, ficou o dia inteiro prostrado, dizendo, onde foi que nós erramos, meus irmãos? Sabe o que é? E Deus falou, sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, vitória só vem do Senhor. Eles se esqueceram de consultar Deus. E aí Josué, enquanto estava ali orando, Deus apareceu para ele, né? E ele falou assim, Senhor, por que nós perdemos? Ele falou, porque vocês estão em pecado, eu não estou mais com vocês. Ele falou, como assim? Eu não falei para vocês dedicarem tudo a mim, que foi ganho em Jericó, afinal de contas, fui eu que venci essa batalha. E ele falou, mas como assim, Senhor? Vocês estão em pecado. Meus irmãos, alguém pecou. Alguém pegou algo que não devia. E meus irmãos, Deus começou a lançar sorte. Eles chamaram todas as tribos, meus irmãos, e tinham 2 pedras, Urim e Turim, né? E aí foi descoberto qual foi a tribo de Judá, e foi descoberto qual foi a casa, meus irmãos. A casa de Acã, aquele abestado. Isso, a casa de Acã, e aí foi descoberto Acã, meus irmãos. E aí já não tinha mais como negar o pecado, sabe? O pecado escondido, o pecado oculto. Meus irmãos, às vezes a igreja deixa de receber bênção por causa de pecados ocultos, pecados acariciados. Sabe aquele pecadinho que você guarda lá no seu quarto, que você guarda no seu computador, que você guarda no seu celular, sabe aquelas coisas ocultas? Pois é, isso às vezes pode estar trazendo maldição para a tua vida, para a vida da igreja, para a vida da família. A gente precisa abandonar esses pecados. Pois é, Acã agora não poderia mais esconder o pecado. E Josué falou, confessa! E ele confessou o seu pecado. Foi a pecado, ele e a família dele. Mas sabe por quê? Qual é o salário do pecado? A morte. Meus irmãos, ele roubou, sabe quem? Não roubou os homens não, ele roubou a Deus.
tudo que tinha lá naquela cidade era para ser consagrado, ouro, prata, tudo. Sabe o que foi que ele fez? Ele se cedeu à cobiça, meus irmãos. Ele pegou uma capa de ouro. Ele pegou uma capa babilônica, toda poderosa, brilhante, cheia de cores, 2,5 kg de prata, e né? 600. E 600 gramas, uma barra de ouro, meus irmãos. Ele cedeu à cobiça, quis o que era de Deus. Sabe que também quis o que era de Deus? Ananias e Safira quiseram segurar o que era de Deus. Morreram. Isso, Judas queria o trono de Deus também, queria ser o maioral, vendeu Lúcifer. Vai morrer também. Lúcifer queria o trono de Deus, queria a glória de Deus, queria tudo de Deus, ó. Condenado. Judas, Acã, Ananias e Safira cederam à cobiça. Meus irmãos, quantos aí não estão cedendo à cobiça, retendo e roubando o que é de Deus? Pessoas não devolvendo o dízimo, não devolvendo a oferta para Deus, colocando a mão no que não é seu. Meus irmãos, sabe do pecado? Morte. Foi morto ele e a família dele, meus irmãos. Sabe, ele poderia ter confessado, meus irmãos, poderia ser um arrependimento sincero, mas não foi. Ele só confessou porque não tinha mais jeito. Olha, ele viu as pessoas sendo derrotadas, ele viu pessoas sendo mortas, ele viu Josué ali orando o dia inteiro em pranto e não confessou. Sabe o que é isso, meus irmãos? Sabe o que é isso? Não sentiu culpado, ele só sentiu remorso, meus irmãos. Foi cínico. Foi cínico. Meus irmãos, nós devemos confessar os nossos pecados. Olha o exemplo de Raabe. Raabe vivia uma vida de prostituição, se arrependeu, pediu perdão para Deus, foi salvo ela e a casa dela, a família dela. Agora, olha o exemplo. Acã não confessou o seu pecado, foi morto ele e a família dele. Meus irmãos, diz em Provérbios assim, ó, aquele que confessa e abandona os seus pecados alcança a prosperidade. Olha só, Raabe fez parte da genealogia de Jesus e Acã se perdeu para sempre. Que nós possamos, meus irmãos, nos arrepender dos nossos pecados, confiar nesse Deus que pode derrubar muralhas, abrir o mar vermelho, fazer milagres na minha e na tua vida. Que nós possamos confessar, nos arrepender e abandonar nossos pecados, porque o nosso Deus tem uma cidade de ouro esperando por nós. Deus tem uma cidade, a Nova Jerusalém, nos esperando. Espero ter ajudado todos vocês. Valeu, tchau, tchau, gente! Tchau!